Oi pessoal, de volta aqui para a gente conversar mais um pouco sobre a questão da prisão em flagrante. Eu tinha falado no vídeo anterior a respeito das 4 hipóteses de flagrância do artigo 302 do Código de Processo Penal, quando ele define quando é que o agente estará em situação de flagrante e, portanto, quando será permitida a sua detenção por qualquer pessoa do povo, para que ele possa ser apresentado à autoridade policial e então lavrado o auto de prisão em flagrante, que é uma das formas de início do inquérito policial, como a gente já tinha comentado aqui. Há uma hipótese em que o Código de Processo Penal trata de forma específica no dispositivo do artigo 303, que é a hipótese do flagrante nos crimes permanentes. De acordo com o artigo 303 do Código de Processo Penal, nos crimes permanentes, a situação de flagrante não cessará enquanto não cessada a permanência. O que significa isso? Bom, primeira coisa é a gente saber que são crimes permanentes. Senão não dá para compreender direito o artigo 303. Se a gente não souber a premissa, que é o crime permanente, como é que a gente vai saber o verdadeiro significado da incidência desse dispositivo? Então é preciso dar uma relembrada lá no direito penal, na doutrina de direito penal, para lembrar o que é crime permanente. E lá no direito penal a gente vai encontrar uma distinção doutrinária entre crimes instantâneos, crimes permanentes e crimes instantâneos de efeitos permanentes. E nos interessa aqui, evidentemente, são os crimes instantâneos, que são aqueles aos quais a norma do artigo 303 do Código de Processo Penal está se referindo. O crime permanente, em oposição ao crime instantâneo, é aquele em que há um prolongamento da consumação por força da vontade do agente. No crime instantâneo, a conduta do agente, uma vez realizada, atinge um determinado momento consumativo, em que o crime se aperfeiçoa, ou seja, em que se preenchem todos os elementos da descrição típica daquele crime. Tá? Então, quando o sujeito realiza todos os elementos do tipo, o crime estará consumado. Acontece que há algumas espécies de crimes em que esse momento consumativo não é instantâneo. Esse momento consumativo, ele se prolonga, ele se protrai no tempo, né? Ele continua no tempo, em razão da atitude do agente. Por isso é que eu costumo dizer, até divergindo um pouco da doutrina que se preocupa muito com o momento consumativo, o prolongamento da consumação, eu costumo dizer que não é só o momento consumativo que se prolonga, porque essa consumação se prolonga no tempo por força da vontade do agente. E assim, basta verificar todos os exemplos que são citados, né? Por exemplo, o sequestro, a extorsão mediante sequestro, o porte ilegal de arma de fogo, o depósito de drogas, enfim. Todos os exemplos que se dão de crimes permanentes, essa consumação que, uma vez atingida, se prolonga no espaço temporal, só se prolonga em razão da conduta do agente, da vontade do agente e por ação dele.
Por isso eu costumo dizer, uma coisa que não é comum a doutrina dizer, mas eu sempre digo isso, no crime permanente o que há é uma verdadeira superposição entre o momento executório e o momento consumativo. Depois de atingida a consumação, o agente prossegue na prática de ato característico de execução e, por conta disso, a consumação vai se prolongando no tempo também. Então há uma verdadeira superposição durante um certo hiato temporal entre a ação ou conduta do agente e a consumação. E por isso é que a consumação se prolonga no tempo. Nesses crimes, o sujeito atinge o momento consumativo e isso já o coloca numa situação de flagrante. Ele praticou atos de execução, ainda que não atingisse o momento consumativo. Se ele é flagrado, por exemplo, durante os atos de execução ou logo após os atos de execução, como a gente já viu no vídeo anterior, ele estaria numa situação de flagrante delito. Mas ele atinge o momento consumativo e esse momento consumativo, por força da vontade dele, porque ele quer, e por conta da conduta dele, esse momento consumativo vai perdurando no tempo. Então pegue-se aí o exemplo muito comumente citado, né, por vocês na sala. Se eu pergunto o que é crime permanente, muita gente já me apresenta como exemplo o sequestro. Então vamos pegar esse exemplo super comum, corriqueiro do sequestro. Ora, o sequestro ele se consuma no momento em que o agente retém a liberdade da vítima, evidentemente com o propósito de perenidade, de duração. Tá? Então, se o sujeito planeja sequestrar a vítima, a aborda em qualquer lugar e procede à sua abdução, captura a vítima, nesse momento, né, desde que haja uma duração juridicamente razoável dessa privação da liberdade, já se pode considerar consumado o crime de sequestro. Mas essa consumação perdurará, porque o agente mantém a vítima refém, portanto a conduta dele se prolonga também, e a consumação se prolonga também, enquanto perdurar a restrição da liberdade da vítima. Ora, se aplicada apenas a figura do artigo 302 e suas hipóteses, nós poderíamos ter a seguinte situação. O agente, para continuar nesse exemplo, o agente sequestra a vítima hoje e daqui 15 dias ele não estaria mais em situação de flagrante. Por quê? Porque a situação não se ajustaria, a rigor, a nenhuma das hipóteses do artigo 302. Por quê? Porque o momento consumativo já ocorreu há 15 dias antes. Para evitar essa possível interpretação, essa possível alegação, é que o legislador quis deixar claro no artigo 303 do Código de Processo Penal que, quando se tratar de crimes permanentes, a situação de flagrância perdurará enquanto não cessada a permanência. A rigor seria até desnecessária essa disposição expressa, já que, como eu disse antes, se você analisar detidamente a figura do crime permanente, como a consumação só se prolonga no tempo por força da vontade do agente, ele está também em plena execução do crime, e há uma superposição entre execução e consumação. E ele poderia então ser preso com base no artigo 302, inciso 1º. Entretanto, como está sujeita à discussão essa
posição, esse argumento, o legislador não quis deixar espaço para a alegação de que o crime já houvera se consumado há algum tempo e o fato de a consumação se prolongar no tempo não justificaria, não se ajustaria a nenhuma daquelas hipóteses do artigo 302. E assim, para ficar claro, o artigo 303 estabelece essa regra de que nos crimes permanentes, enquanto não cessada a permanência, o sujeito estará em situação de flagrante delito. Muito bem. Mas isso demanda ainda uma outra indagação. Se é assim, uma interpretação literal do artigo 303, que estabelece que a situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência, uma interpretação literal e a contrário senso leva a uma conclusão primeira, puramente literal, repito, de que cessada a permanência, cessa também a situação de flagrante. Isso levaria, por exemplo, à seguinte situação, para usar ainda o exemplo do sequestro. O agente sequestrou a vítima, mantém a vítima em cativeiro já há alguns dias, está em situação de flagrante, porque é isso que diz o artigo 303, de forma expressa. Enquanto a vítima estiver em cativeiro, ele estará consumando a infração. E ele desconfia que a polícia descobriu o cativeiro e está a minutos de chegar e encontrá-lo em situação de flagrante delito. À vista disso, ele então liberta a vítima. No momento em que ele liberta a vítima, cessou a permanência, porque cessou a consumação. A consumação já acabou, a execução também já acabou. Nesse momento cessou. Uma interpretação literal do 303, a contrário senso, levaria a concluir, bom, cessada a permanência, cessa a situação de flagrância, porque a situação de flagrância dura enquanto não cessada a permanência. Mas, evidentemente, essa interpretação puramente gramatical não basta. É preciso recorrer a uma interpretação teleológica e sistemática. Teleológica no sentido de verificar qual foi a intenção do legislador no dispositivo do artigo 303. Qual era o propósito daquele comando normativo. E uma interpretação sistemática é aquela que verifica o contextual, que verifica o contexto daquele dispositivo. O cotejo entre aquele dispositivo e as demais regras que tratam da situação de prisão em flagrante. Especialmente o artigo 302. Uma interpretação teleológica, será que era propósito do legislador, ao estabelecer a regra do artigo 303, criar uma situação mais benéfica para os autores de crimes permanentes do que em relação aos autores de quaisquer outros crimes? Porque os autores de quaisquer outros crimes, cessada a consumação, ele pode ser preso ainda dentro daquelas hipóteses lá, logo depois, né, logo após. E o autor do crime permanente, se for interpretar literalmente o artigo 303, cessou a permanência, não há mais falar em flagrante. Então, será que teria sido essa a intenção do legislador? Aí uma interpretação teleológica vai responder que não, leva a uma resposta negativa. O legislador só quis deixar claro que durante o período de permanência do delito, permanece a situação de flagrância que permite a prisão. Imediatamente após, então, cessada essa flagrância, cessada essa permanência, ele pode sim ser preso em flagrante. Por quê? Porque numa interpretação
Agora, contextual, né? O 303, em cotejo com o artigo 302 e suas hipóteses, sopesados em conjunto, analisados em conjunto, numa interpretação sistemática ou contextual, leva à conclusão de que, cessada a permanência no artigo 303, ainda haverá a possibilidade da prisão em flagrante nas hipóteses dos artigos 302, inciso 2, 3 e 4. Porque a hipótese do 303 nada mais é do que um complemento à hipótese do inciso 1 do 302, quando o indivíduo está cometendo a infração. Então, nos crimes permanentes, considera-se que ele está cometendo a infração, ou seja, na hipótese do 302, inciso 1, naquela situação do 302, parágrafo inciso 1, enquanto não cessar a permanência. Isso não significa que, cessada a permanência, aí 10 minutos depois ele não estará ainda em situação de flagrante, porque aí ele pode ser preso em flagrante com base no inciso 2 do artigo 302 do CPP. Por fim, não se deve confundir crime permanente com crimes habituais. O crime habitual é diferente do crime permanente, por quê? No crime permanente, como a gente disse, o agente chega ao momento consumativo e esse momento consumativo, por força da vontade do agente, porque há uma superposição com a conduta dele, com a execução, se prolonga no tempo. No crime habitual, o tipo penal não pune uma conduta isolada. O crime habitual é aquele cujo tipo exige, para se aperfeiçoar, uma reiteração de condutas. Não se pune um ato isolado, o que se pune é uma reiteração, uma repetição de atos, ou, para os que adotam a chamada corrente subjetiva, ao menos a prática de um ato, mas com o nítido propósito, a nítida intenção de que aquilo se reitere indefinidamente. Tá? Então, exemplo de crime habitual. O exercício ilegal da medicina. Se o sujeito, por uma única vez, receita lá, prescreve lá uma medicação para um doente, isso não tipifica o crime de exercício ilegal da medicina, já que se exige habitualidade. Para uma corrente, esse crime habitual só vai se caracterizar se o sujeito praticar efetivamente várias dessas condutas, receitar, por exemplo, várias vezes. Para outros, basta que ele pratique uma vez, mas com o ânimo, com o propósito evidente de reiterar essas condutas. Por exemplo, o sujeito só prescreveu uma receita, mas antes de fazê-lo, ele alugou um imóvel, montou ali um verdadeiro consultório médico, confeccionou uma placa e pendurou na parede com o nome dele, doutor fulano de tal, médico. Evidentemente, esse ato único se revela o primeiro de uma série de atos similares que virão. Então, para essa segunda corrente, que me parece mais aceitável, mais acertada, o crime habitual é aquele que exige uma reiteração concreta, já realizada, ou uma reiteração potencial, pelo menos, de determinados atos. Sem a habitualidade, não incide o tipo penal. E isso implica, inclusive, uma questão. É possível ou não é possível a prisão em flagrante nos crimes habituais? A doutrina também não é pacífica a respeito disso.
Há uma posição doutrinária dizendo o seguinte: não é possível o flagrante nos crimes habituais, porque não é possível flagrar a habitualidade. Flagra-se um ato, componente desse hábito. Flagra-se um ato, uma conduta, que compõe um hábito, mas não se flagra o hábito. Por conta disso, fica inviável a prisão em flagrante nos crimes habituais, para essa primeira corrente. Uma segunda posição entende que não, que cada ato do crime habitual não é um indiferente jurídico, porque se fosse assim, a somatória de todos eles também seria indiferente, porque nada mais nada mais nada mais nada é nada, 0 mais 0 mais 0 é nada, é zero. E, portanto, cada ato não é um indiferente, mas é um ato executório do crime habitual. Se cada ato isolado do crime habitual for considerado um ato executório do crime habitual, que para ser punido, evidentemente, vai precisar dos demais, porque é requisito do crime habitual essa repetição, né, concreta ou potencial, mas ele é um ato relevante juridicamente e é um ato componente do tipo, é um ato executório. E aí o indivíduo, se ele é flagrado praticando esse ato executório, por exemplo, nesse exemplo que eu dei do exercício ilegal da medicina, se ele é flagrado, encontra-se numa situação de flagrante pela prática de um desses atos, é possível então a sua prisão, porque ele está em plena prática de ato executório do crime habitual. Há essa divergência doutrinária, mas isso é uma questão que interessa muito mais ao direito penal do que a nossa área de direito processual penal. Estou só mencionando isso para fazer uma adequada distinção entre os crimes permanentes e os crimes habituais, e para expor essa divergência que existe a respeito da possibilidade ou impossibilidade de se prender alguém na prática de crime habitual. Tá? Então eu complementei com essa nossa fala o assunto a respeito das hipóteses de flagrante delito como uma mera informação básica para instruir o nosso verdadeiro assunto, que é o início do inquérito policial. Evidentemente, quando formos falar sobre a prisão processual, vamos nos aprofundar muito mais a respeito da prisão em flagrante, vamos falar da questão do flagrante preparado, da súmula 145 do STF, do flagrante diferido, enfim, vamos falar muito mais a respeito da prisão em flagrante, mas no momento adequado de falar da prisão processual. Essas considerações feitas referem-se exclusivamente a um suporte ilustrativo para fins de estudo do início do inquérito policial por auto de prisão em flagrante. Termino aqui esse vídeo. Vou voltar, evidentemente, daqui 1 ou 2 dias. E um grande abraço para vocês. E, de novo, não se esqueçam, lavem bem as mãos, usem álcool gel quando não der para lavar as mãos e evitem contato desnecessário. E não vai ter jeito, daqui uns dias a gente vai ter que voltar para a sala de aula. Sei que ninguém gosta, mas vai ser inevitável. Um abraço.